nesta manhã especial de louvor, de gratidão a Deus. O texto de hoje encontra-se em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45, que diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amém. Esse é um texto, irmãos e irmãs, que é muito inspirador para a caminhada da época, para o sentido da sua existência, para o motivo dela existir, o motivo da época ter sido criada, e orarmos e trabalharmos para que ela esteja de portas abertas até aqui, tendo sido ajudada pelo Senhor. Jesus, nesse encontro com seus discípulos, em especial Tiago e João, ele fala profundamente deste reino que não é deste mundo, como diz o texto da frente do boletim. Jesus fala que meu reino não é deste mundo. O reino que Jesus é o Rei Jesus, e estamos aqui para glorificar o Rei Jesus. Esse reino de Deus é um reino muito diferente, porque ele vai na contramão disso que se revela nesse pedido dos seus discípulos, Tiago e João. Tiago e João pensavam e falaram a partir da mentalidade do seu tempo, e que até hoje é muito presente na nossa sociedade, na relação entre as pessoas, muitas vezes na nossa cabeça, que essa mentalidade preocupada em quem vai ficar à direita ou à esquerda do rei. Eles estavam preocupados quando falaram com Jesus: Jesus, quando tu estiveres na glória, nós podemos ter o privilégio de ficar à esquerda ou à direita? Os discípulos estavam preocupados não com o reino eterno do amor de Jesus, o reino de Cristo Rei. Não, eles estavam preocupados com privilégios, eles estavam preocupados com regalias. Quem vai ter os privilégios?
os principais privilégios? Quem vai ter as regalias? Quem é que vai mandar? Quem é que vai ser amigo do rei? Para mandar junto? Ou para ter um pistolão, como a gente costuma dizer? Quem é que vai estar lá por perto para ser privilegiado? Para ocupar os lugares superiores da hierarquia? E se há lugares superiores, é porque há lugares inferiores também. E é isso que os discípulos vão buscar em Jesus, mas Jesus mostra que a proposta dele é completamente diferente, que as preocupações dele são completamente diferentes, que o propósito e a missão dele são completamente diferentes, que o sentido da vida para ele é completamente diferente. Jesus vai dizer: olha, primeiro, não cabe a mim escolher, e ele é o rei de Jesus, não cabe a mim dizer quem vai ficar à direita e à esquerda, isso pertence ao Pai, ele que preparou e vai dizer quem vai ficar à esquerda e à direita. Nós podemos deduzir, lembrando daquele texto que Jesus diz, quando acolhe as crianças que os discípulos não queriam deixar que se aproximassem dele, nós podemos até deduzir que uma dessas duas figuras que vai ficar à esquerda ou à direita vai ser uma criança, porque Jesus disse: delas é o reino, elas são as primeiras do reino de Deus. As crianças, provavelmente, quem sabe, as mais fracas, as mais desprotegidas. E do outro lado, certamente alguém parecido, porque para Jesus, como ele vai dizer adiante, os governadores deste mundo e a mentalidade que muitas vezes nos orienta está preocupada com privilégios e quer ser servido, e quer ter regalias, e quer ter poder sobre, um poder para dominar, um poder para explorar. Mas Jesus vai na contramão disso e diz: quem quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. Quem quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de todos. Jesus era esse rei servidor, é a expressão de, como Paulo diz em Filipenses, daquele que não se apegou à sua condição divina e não se apegou e quis ficar nos altos céus apenas com o nome sobre todos os nomes, mas diz Paulo em Filipenses, mas ele se esvaziou, de todo orgulho, de toda arrogância, de toda vaidade, de todo senso de superioridade. Ele se esvaziou e assumiu a condição de servo, e assumiu a condição de servidor, e deu a sua vida, até mesmo enfrentando a morte de cruz. Em Jesus, Deus se revela como fala o Salmo 113, que fala desse Deus que está acima dos céus, acima de tudo, mas que olha para nós, que olha para quem está em sofrimento e desce para socorrer, como diz o Salmo 113, que vem e se abaixa. É um Deus que não fica nas alturas, mas é um Deus que se abaixa, é um Deus que vem ao encontro de quem sofre, que vem ao nosso encontro com sua misericórdia e sua graça, e nos oferece a sua mão, e estende a sua mão, e abre os seus braços para nos abraçar, como o Pai abraçou o Filho pródigo, sem cobrar nada, mas por graça, nos abraça, nos acolhe, nos estende a mão, nos socorre, nos liberta. É este Deus que se revela em Jesus. Em Jesus se revela o divino que serve e nos chama a servir. Por isso que Jesus diz: assim como eu vim para servir, entre vocês não deverá ser assim. Não deverá ser assim a preocupação com os privilégios, a preocupação em quem será superior, a preocupação em quem terá mais, a preocupação com a inveja com quem tem o que eu não tenho, a raiva de quem procura chegar primeiro. Não, entre vocês deverá ser como é comigo.
vocês também precisam se tornar servidores uns dos outros, servidoras umas das outras. Esse deve ser o sentido da sua vida. É isso que eu quero dizer quando falo ame ao seu próximo como a si mesmo, ou ame ao seu próximo como eu lhes amei. Não é amor só de palavras, é amor que se concretiza no serviço, é amor que se concretiza com dedicação do nosso tempo, dos nossos dons, da nossa vida. Esse é o sentido que Jesus tem para as nossas vidas. E não é um servir fruto de dominação, não é um servir subserviente, porque alguém nos domina e controla e nos manda autoritariamente, não. Esse servir de Jesus é expressão de liberdade. É neste servir que nós podemos ser verdadeiramente livres, inclusive livres de nós mesmos, inclusive livres do nosso próprio egoísmo, inclusive livres do nosso ego, que às vezes quer tudo para nós primeiro. É servindo que nós podemos ser verdadeiramente livres, meus irmãos e minhas irmãs. Servir como expressão de amor e justiça, servir como caminho de felicidade. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, outra expressão profunda, o sentido da vida centrado no servir. Jesus lava os pés dos discípulos, e aí Pedro até, então lava o meu corpo todo, né? Depois de dizer, Senhor, como é que tu vais fazer isso? Tu que és o nosso mestre, Senhor, como é que pode assumir a condição de servo? Isso não é para ti, é para nós, discípulos, aprendizes. Jesus disse, não, eu vim para isso. E aí Pedro muda e diz, então lava o meu corpo todo. Jesus diz, não, não é paternalismo, não é para também se beneficiar de quem serve, não. É com equilíbrio, é servir para libertar, é servir para ser livre. E aí Jesus lava os pés dos discípulos e diz, vão e façam o mesmo, vão e façam o mesmo, e serão felizes, e serão felizes. Este é o caminho para a felicidade que Jesus deixou para nós. Servir, porque fazer o bem faz bem, irmãos e irmãs. Quem quiser ter uma vida saudável para a sua mente, para o seu coração, sirva, ajude o seu próximo, dedique o seu tempo, olhe para quem está ao seu lado, ofereça a sua escuta, a sua atenção, os seus dons, o seu tempo, o seu trabalho, com gratidão e gratuidade, sem esperar em troca, porque esse é o caminho de ser verdadeiramente feliz. Na nossa sociedade vendem muitos modelos de felicidade falsos. Vendem que a felicidade depende de quanto você tem e de que produtos você pode comprar. Mentira! As pessoas estão aí deprimidas, ansiosas, porque embarcam por uma série de questões desse modelo falso de felicidade. Ou que ser feliz é se preocupar consigo, comigo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é assim que você vai ser feliz. Mentira! As pessoas estão adoecendo e a nossa sociedade está adoecida, amedrontada, acautelada, porque as pessoas estão às vezes se deixando levar por essa forma falsa de felicidade, que acredita no caminho individualista, egoísta ou consumista. Não, o caminho de felicidade que Jesus deixou para nós foi o caminho do servir. Sirva, você vai se sentir útil, você vai ter a alegria de experimentar o quanto é gratificante ver os frutos do seu serviço, e você vai experimentar o agir de Deus na sua vida, porque Deus quer fazer de nós instrumentos para servirmos uns aos outros, porque este é o caminho da felicidade, e não só da minha felicidade, mas da felicidade comunitária, da felicidade da sociedade, da humanidade. Servir, não dominar, explorar, sugar, mas servir, se doar. Esse é um caminho de felicidade, uma felicidade que ninguém
pode roubar de nós. E foi esse caminho que Jesus nos ensinou. E a EP foi criada para tentar colocar em prática esse ensino e esse exemplo de Jesus. A EP, a Associação Educacional e Promocional Presbiteriana de Itapajipe, foi criada em 5 de maio de 74. Então este ano completamos 50 anos, porque naquela época já as pessoas que estavam na igreja, cuidando da igreja, compreendiam que nós estamos aqui para orar, estamos aqui para louvar a Deus, estamos aqui para aprender sobre a palavra de Deus, mas estamos também aqui para servir. Estamos aqui para servir. Servir com gratidão e gratuidade. As pessoas do bairro, as pessoas de outros lugares que aqui se achegam. E por isso a EP foi criada, porque Jesus ensinou que assim como Ele não veio para ser servido, mas para servir, a sua igreja e nós, cristãos e cristãs, estamos aqui não para sermos servidos, mas para servir, para doar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, para amar o nosso próximo de forma concreta, servindo, promovendo oportunidades de aprendizado, de acolhida, de comunhão, de cuidado, de vida. E há 50 anos estamos aqui, meus irmãos, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por nós e através dessa comunidade de fé, comunhão e serviço. Por isso nós louvamos e agradecemos a Deus. Eu vou citar alguns nomes aqui representativos, que representam as pessoas de épocas diferentes ao longo dessa caminhada de fé, comunhão e serviço. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida do reverendo Enoque Sena, que era o pastor dessa igreja quando a EP foi criada. Vocês reparam aí, em 1974, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, tempo de muito medo, de perseguições, de violência, e as igrejas sofreram com isso. A nossa igreja sofreu com isso, porque não se colocou do lado dos militares, mas se colocou na defesa dos torturados, na defesa dos perseguidos, na defesa da justiça social, na defesa da democracia. E a nossa igreja foi perseguida e nasceu nesse processo de perseguição. E junto com esse propósito de criar uma associação para servir a população, a EP também foi criada para proteger o patrimônio da igreja, que estava também ameaçado naquele tempo. Algumas instituições perderam seus patrimônios, algumas igrejas que ficaram na resistência à ditadura, na luta pela democracia, tiveram seus patrimônios tomados. Foi o que tentaram fazer com 2 de julho, que foi transformado em fundação para ser preservado, uma linha democrática. E para proteger parte da igreja, foi criado também a EP, para proteger esse espaço de ser tomado naquela época em que as igrejas estavam sendo perseguidas. Então louvamos a Deus pela vida do reverendo Enoque Sena, naquele período, nesse momento de fundação, e todas as pessoas daquela época. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida do reverendo Áureo Bispo, que tempos depois iniciou uma série de trabalhos muito significativos aqui, como a parceria com a UFBA, que permitiu o funcionamento de um consultório odontológico. Centenas, talvez milhares de pessoas foram atendidas aqui ao longo de muitos anos nesse consultório odontológico, tratamentos caros, dentários, e que eram feitos de graça através dessa parceria da EP com a UFBA. Uma mediação foi feita pelo reverendo Áureo Bispo, assim como o curso supletivo para primeiro e segundo grau na época, funcionaram também a partir do trabalho do reverendo Áureo Bispo. Louvamos e agradecemos a Deus pelo reverendo Dagoberto e Aderbal, que também trabalharam em momentos de construção, de reforma importantes. Louvamos e agradecemos a Deus pelas vidas da presbítera Lindaura, que já faleceu, e pela vida do Áureo Sobrinho, que também deram contribuições muito importantes, principalmente na época dos cursos supletivos, que atenderam muitas pessoas à noite, adultos, jovens, que não podiam estudar pela manhã, ou que não puderam concluir seus cursos, precisavam do certificado para emprego,
para desenvolverem seus caminhos, e aqui na EPE encontraram esses cursos de supletivo primeiro e segundo grau. Louvamos e agradecemos a Deus pelas vidas do reverendo Ronald Freis e Meiriene Freis. Ronald Freis também já faleceu, Meiriene Freis viva, moram em Spokane, ela mora em Spokane, uma cidade lá dos Estados Unidos, do estado de Washington. Esse casal missionário participou da formação da nossa igreja, quando ainda era uma congregação, e desde lá, nos anos 60, até hoje, até quando o Ronald estava vivo, estabeleceram uma relação de muito cuidado com a nossa igreja, de fé, de oração e de apoios muito concretos. Através desse casal, a nossa igreja pôde estabelecer uma parceria com a primeira igreja presbiteriana de Spokane, uma parceria de extrema importância para o funcionamento e a existência da EPE. Uma expressão também de como a graça de Deus extrapola fronteiras e culturas e une pessoas tão distantes nesse propósito que Deus tem para nós, de servir, de cuidar, de amar o nosso próximo. Junto com esse casal, louvamos e agradecemos a Deus pela vida do casal John e Mary Frankhauser, também irmãos que moram em Spokane, nos Estados Unidos, que já estiveram aqui entre nós algumas vezes, inclusive em um dado momento vieram com um grupo grande para reformar toda essa parte que funcionam as aulas da EPE e que funcionaram os cursos supletivos, pessoas que colocaram a mão na massa e que ao longo de mais de 25 anos apoiam concretamente a nossa igreja e com quem estabelecemos uma relação profunda de amizade, de solidariedade, de compromissos comuns com o reino de Deus e com uma sociedade livre, justa, democrática. Nesse contexto também agradecemos e louvamos a Deus pela primeira igreja presbiteriana de Spokane, igreja onde esse casal faz parte e que é uma parceira extremamente importante. Já estivemos lá, o reverendo Glauber já esteve lá, eu já estive lá em Spokane representando a nossa igreja. É uma igreja que tem um trabalho missionário em outros lugares do mundo, no México, no continente africano, uma igreja de cuidado com as pessoas que vivem em situação de rua, lá nessa cidade, uma igreja muito solidária, muito participativa, e louvamos e agradecemos a Deus por esta parceria extremamente importante para a nossa caminhada. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida da saudosa presbítera Irá Cerqueira, que foi presidente da EPE e que até o final da sua vida ela foi acometida por uma doença muito grave, faleceu jovem por conta dessa enfermidade, mas até o fim da sua vida ela esteve conosco aqui, dedicada não só à igreja, como também à EPE, e deu uma contribuição extremamente importante. Ela que também trabalhou no consultório odontológico quando este funcionava. Louvamos e agradecemos a Deus também pela vida do reverendo Luiz e da presbítera Gedília, que está acidentada e não pôde vir à igreja. O reverendo Luiz e a presbítera Gedília, os cursos da EPE na época, em que a presbítera Gedília era presidente. E esse foi um tempo importante em que estabelecemos a parceria com o SESC, tem essas aulas que as irmãs fazem. Houve também uma parceria com a SESC, voltada para crianças e adolescentes, em um momento frutífero, cursos de informática, inglês e outros cursos importantes. Nesse período também, em 2009, nesse caminho de serviço, foi um caminho também de lutas, de muitas dificuldades, algumas aqui no dia a dia e outras amplas, como a desapropriação em 2009. Na época, a prefeitura iniciou um processo de desapropriação que ia pegar toda essa parte, da Jequitaia até a Boa Viagem, íamos todos sair daqui. E nesse momento nós participamos da EPE, a Igreja Peniel, o irmão Antônio Carlos, que está ali, faz violão agora, um parceiro. Iniciamos uma relação de amizade, de fraternura nesse período de 2009, de resistência à desapropriação. E foi uma luta que durou um ano. E graças a Deus, a partir dessa luta, que os irmãos e irmãs foram para a televisão, para audiências públicas, para a Câmara de Vereadores, a partir dessa luta, graças ao agir de Deus, pudemos permanecer aqui. Aquele decreto de desapropriação que ia nos tirar daqui
foi revogada e nós podemos continuar até hoje. Em 2019 também enfrentamos um outro processo de desapropriação, agora por conta do Hospital da Mulher, que graças a Deus pudemos, mais uma vez, a partir de diálogos e de orações, permanecer aqui para seguirmos com o nosso trabalho. Logo agradeço a Deus também pelas pessoas que estão hoje na diretoria, Rita, Camila, pela vida do irmão Adalberto, que precisou sair da diretoria. Também por professores, vou citar alguns aqui: Jordan, Tiago, Luiz Augusto, Breno, que deu aula de inglês, e tantos outros, tantas outras, e também pela diaconisa Patrícia, que tem contribuído de forma significativa nestes anos recentes. Então louvamos e agradecemos a Deus por tudo isso, irmãos e irmãs. É dia de celebrar os frutos de uma caminhada de 50 anos, das nossas parcerias com a SESI, com o SESC, da nossa parceria inaugurada este ano com o CANCID, Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce, e de toda essa caminhada de serviço, de fé e de luta por justiça, porque quando participamos da resistência à desapropriação, nós estávamos lutando junto com o povo daqui pelo direito à moradia. Quando convidamos o CANCID para vir aqui, a psicóloga Camila, é porque estamos também nos comprometendo com a defesa da vida das mulheres, do combate à violência contra as mulheres. E assim é a caminhada da EPE, irmãos e irmãs. Uma caminhada que está enraizada na fé neste Jesus, Cristo Rei, esse Rei que se esvaziou para assumir a condição de servo e dar sua vida em resgate, esse Rei que veio não para ser servido, mas para servir, esse Rei que nos convida também a fazer esse caminho de servir ao nosso próximo, em especial aqui através da EPE. Então que o nosso bom Deus continue derramando sobre nós a sua graça, a sua unção, para que nós possamos continuar firmes essa caminhada de fé e serviço ao nosso próximo. Que possamos, nessa memória que fizemos, dizer quantas maravilhas o Senhor realizou por nós e por isso estamos alegres. Quantos livramentos, quanta providência e quantos frutos de amor, de justiça e de serviço foram dados ao longo desses 50 anos. Louvamos a Deus por isso e que essa memória possa nos ajudar a seguir em frente na missão que Deus tem para nós. Essa memória nos encoraja, assim como o povo de Israel sempre se lembrava do que Deus fez por eles no Egito. Quantas vezes a gente escuta ao longo da Bíblia: estávamos escravizados no Egito e Deus nos libertou. Eles faziam essa memória para dizer: assim como Deus nos libertou lá atrás, Ele continua conosco. Esse Deus libertador e salvador continua conosco. Quando nós revisitamos essa história da época, que possamos dizer também: esse Deus da providência, esse Deus que agiu ao longo desses 50 anos, continua conosco. Esse Deus providente, esse Deus libertador, esse Deus de amor e graça. Eu mesmo sou também fruto da época. Desde o final dos anos 90, no curso supletivo, foi a primeira experiência que tive ali em 97, quer dizer, já tem mais de 25 anos isso, né? Mais da metade da minha vida. Então, primeiro no curso supletivo, em que a gente ouviu os alunos dizendo: nós viemos aqui só para conseguir um certificado, mas aqui nós aprendemos a gostar de estudar. Nós agora queremos aprender mesmo. Nós ouvíamos isso dos alunos, outros irmãos e irmãs da época, que geralmente eram universitários, né? Então nós tínhamos essa alegria, e depois de ver um entrando no IFBA, o outro passando em concurso, a outra conseguindo um emprego melhor. Então ali foi um primeiro momento em que eu pude perceber o que concretamente significa este evangelho de servir, evangelho do serviço que Jesus nos trouxe. Anos depois, dando aula de violão, depois na diretoria da época, como vice, como presidente. Então é uma caminhada que a gente percebe que a gente se doa, mas o que a gente ganha é muito
mais. Não o ganho financeiro, mas o ganho de vida, o ganho de alegria de ver as pessoas se desenvolvendo, o ganho de vida de ver as pessoas sendo acolhidas, o ganho de vida de ver as pessoas aprendendo, se encontrando, cuidando da sua saúde mental aqui nos cursos, o ganho da alegria de ver as pessoas ensinando para outras pessoas no seu bairro, a alegria de ver as pessoas conseguindo ajudar a sua família no seu sustento com o que aprendem aqui, a alegria de ver as pessoas dizendo: gostei, quero voltar e vou continuar, a alegria de ouvir senhoras aqui como Rita, colega de violão, que foi minha aluna. A partir dos cursos aqui, ela fez primeiro um curso profissionalizante no Manuel Vaz, depois ela fez vestibular e concluiu o curso de graduação de música, e hoje certamente está dando bola por aí. A alegria de ver um aluno como Jordan, que foi aluno de Tiago e foi meu aluno também, e hoje é um músico fantástico, né? Ele também já chegou, tem os dons das pessoas, claro, né? Mas encontrou aqui um espaço de desenvolvimento, e hoje a gente se alegra de vê-lo desenvolvendo o seu dom com tanta beleza e sendo professor também. Não só aprendeu, mas também aprendeu a dimensão da partilha. Então, irmãos e irmãs, essas alegrias não têm preço. Essas alegrias não têm preço. Muitas professoras também, a nossa irmã Edi, também que foi professora durante muito tempo, e até hoje tem as alunas procurando aí, como Dona Altamira, alunas e alunas. Rita também, que foi professora de crochê, quem sabe não volta. Então, isso a gente se alegra, irmãos e irmãs, de olhar para trás, como diz Nando Reis, e admirar aquilo que soubemos fazer pela graça de Deus. A gente se alegra de ver essas pessoas que se desenvolveram, que alçaram seus voos, que realizaram seus sonhos, que encontraram nesses aprendizados, como já foi dito aqui, não só o aprendizado de fazer uma coisa ou outra, mas encontrar um espaço de afeto, encontrar um espaço de acolhida, de abraço, de se juntar com outras pessoas para se alegrarem juntas, para aprenderem juntas, para não viverem isoladas e solitárias em suas casas, às vezes consumidas pelos problemas do dia a dia. É um espaço de refúgio, de renovo. Então, nós nos alegramos e agradecemos a Deus com muita alegria por essa caminhada. E este Deus que caminhou até aqui conosco, nós cremos, continuará caminhando conosco e continuará nos permitindo dar muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Então, que o nosso bondoso Deus, nosso Rei Jesus, Rei Servidor, continue fortalecendo e guiando a caminhada da EP e da Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe, que cuida da EP com muito carinho e que tem na EP parte do centro da sua missão. Que o nosso bom Deus nos ajude, nos fortaleça e nos guie também daqui para frente. Amém.